a ninguém. Você entra com esforço próprio, são concursos na Receita há mais de 30 anos que só se entra por concurso para auditor fiscal. E um concurso muito exigente, né? O grau de dificuldade por quê? Porque a concorrência é muito grande, sério, porque a exigência... muito sério além disso, muito sério. Um concurso que ao longo desse tempo todo não existem moças, não existem suspeitas não há sobre esses nenhum concursos. de suspeita. Não existe. São concursos que são sabidamente sérios, né? E que dão chance ao Brasil inteiro. Né? Então, você tem ali na Receita uma amostra da sociedade brasileira. Você estuda, você vai fazer o seu concurso. É assim que você chega lá. Então, você chega sem vínculos, com interesses privados. Né? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto é a garantia de uma aposentadoria integral. Isso te dá uma tranquilidade, uma serenidade. Você não precisa se preocupar em amealhar um patrimônio muito grande para o futuro. Você tem a garantia de que você terá uma aposentadoria integral e que vai te garantir a sobrevivência. Você não vai ficar rico, não vai ter uma vida de luxo, vai ter uma vida garantida pela sua compatível aposentadoria. Com aquilo que você estudou, se preparou e você se preparou. Então, e a estabilidade no emprego. Você não pode ser demitido. Então, isso nos dá a condição até de defender interesses dos trabalhadores em geral com uma autonomia que os trabalhadores da iniciativa privada talvez não tenham, porque estão sujeitos à demissão. Então, esse papel nosso como sindicato, e os sindicatos estão previstos na Constituição como essenciais para a ordem social, né? Estão previstos nos documentos da Igreja como um fator... Desculpa falar também, mas cabe falar, né? Estamos na Rede Vida. Estamos na Rede Vida, posso falar. Na carta encíclica Labores Exerce, né? do trabalho, né? Está previsto lá o papel dos sindicatos como promotores da justiça social, como parte da justiça social. Então, isso no nosso sindicato, no Unafisco Sindical, nós temos a oportunidade de exercer de uma maneira qualificada. Por quê? Porque pelo conhecimento profissional nosso, pelo exercício da profissão, nós temos um conhecimento, uma informação que nos permite colocar essa informação a serviço da sociedade para exatamente buscar essa tributação mais justa, buscar uma forma melhor desse pacto social em torno da tributação. E isso é um dever nosso. Não é uma escolha, é um dever nosso, previsto, inclusive, no nosso estatuto. Então, é nesse papel em que nós, muitas vezes, temos tido espaço, mas é um espaço conquistado, é um espaço batalhado, e nós temos tido, o Unafisco tem feito esse trabalho ao longo da sua existência, tem feito esse trabalho, e com esforço, inclusive, de convencimento interno também, porque é um trabalho permanente, é uma catequese permanente nesse trabalho da busca de uma tributação mais justa. Então, e a gente tem essa informação qualificada. Então, tem casos interessantes, eu não sei, eu acho que a gente podia falar lá da situação lá do governo Collor, quando teve aquela situação toda do impeachment, né? Em que naquele momento lá, houve uma chamada ao sindicato para que viesse ajudar na análise das declarações. E foi quando o sindicato colocou o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento próprio a serviço do Congresso Nacional que se conseguiu chegar aos fatos que levaram o desfecho final, que foi decisão da sociedade, não foi nossa. Então, uma atuação histórica aí também. Uma atuação histórica, estou buscando uma bem antiga. Claro. Ela é permanente, nós temos oportunidade de fazer isso permanentemente. Né? O que a gente percebe também, Vera, é que, ao contrário da Polícia Federal, em que suas operações têm grandes destaques na mídia, são sempre acompanhadas pelos holofotes, as da Receita, quando a gente vai olhar lá no histórico, onde as operações começaram, muitas vezes Receita Federal. Por que se fala tão pouco? É uma operação mais sigilosa? Quando está no âmbito da atuação da Receita é tudo muito sigiloso? Quando se chega na Polícia Federal é só executar o trabalho que já foi feito? Enfim, qual é essa diferença da atuação da Receita com a da Polícia? Acho que o Zé Carlos podia... E aí, Zé Carlos? Não, grande parte dessas operações de vulto ultimamente, aí, que deram grande repercussão na imprensa, nasceram, na verdade, dentro da Receita Federal, né? Pelo serviço de inteligência, cruzamento de dados. E realmente, tem uma coisa que nos impede de ter essa superexposição que tem as outras entidades, é que a questão do sigilo fiscal, né? Tem uma previsão legal que nos impede de expor de maneira excessiva ou de maneira inadequada, que nós estamos fiscalizando um ramo, por exemplo, empresarial e não outro.
um contribuinte e não outro. Agora, deixa né? eu te fazer uma pergunta um pouco provocativa. Esse sigilo, essa falta de destaque, não acaba fazendo com que a sociedade não tenha uma imagem tão simpática de vocês quanto tem da polícia? Porque a Polícia Federal, acho que vem crescendo cada vez mais no conceito da população. Não, sem né? dúvida. Pelos resultados que vêm sendo apresentados, os meios têm sido discutidos, têm provocado polêmica, mas não se discute que a Polícia Federal tem sido vista com bons olhos pela sociedade. E pouco se questiona a respeito de salário de policial federal, porque se acha justo pela eficiência dos resultados. A Receita trabalha meio que escondidinha, né? E com isso não tem essa visibilidade, com isso a sociedade acaba desconhecendo a sua atuação e não se tornando muito simpática. Quando acontece um movimento grevista, por exemplo, em que a gente vê, como em toda greve, as consequências que são negativas, a gente sabe disso, acaba ficando uma imagem muito antipática por parte da sociedade. Isso não acontece? Sem dúvida. Né? E acontece também de qualquer movimento grevista, ele é, na verdade, o final de uma tentativa no tempo de negociação, de conscientização, para que não se chegue a se deflagrar uma greve, por exemplo. Mas, por outro lado, também a simpatia da população pela Polícia Federal foi realmente porque, ultimamente, eles têm conseguido uma inserção maior na mídia, têm conseguido alcançar os escalões da sociedade que antes nunca tinham sido atingidos. Porque acaba dando uma sensação de justiça, né? Exatamente, dá aquela sensação de, estão prendendo quem nunca foi Os preso poderosos, antes, poderosos. A Receita Federal tem um papel muito importante disso, porque subsidia todas essas operações, está por trás disso, atua com a sua inteligência, né? Mas eu queria complementar um negócio assim. Pode falar. Acho que assim, mas acho que há um interesse ideológico por trás disso também. Na verdade, assim, a gente critica muito. É claro que a gente trabalha com dados sigilosos e tem que ter responsabilidade, né? E às vezes o segredo é a alma do negócio. Claro. Uma investigação, principalmente, também para a Polícia Federal. Mas eu acho que falta agressividade, sim, falta colocar para a sociedade. Até a questão do sigilo fiscal, falar muito pessoalmente, sigilo fiscal para mim é discutível, inclusive, mas ele é legal e, portanto, está previsto na lei, a gente tem que obedecer. Claro. Mas eu acho que quanto mais transparência, é melhor para esse país. Eu acho que essa história de que a gente vai ver os grandes tributários dizer, não, vão fuxicar a minha vida. Ora, se um Estado, se um funcionário de Estado está aqui para fuxicar a vida de alguém, está aqui para fazer cumprir as leis desse país,